Acho que o fator liberdade de expressão e o fator alcance contribui muito para isso, para as coisas começarem a ser levantadas. Eu acho que nós aparentamos ser uma juventude sem tabus, mas não somos uma juventude sem tabus. Eu acho que, apesar de já haver uma abertura muito maior para falar de determinados temas que eram críticos, se calhar no tempo dos nossos pais ou no tempo dos nossos avós, eu acho que nós falamos mais dos temas, mas não aceitamos melhor os temas do que os nossos pais aceitavam ou os nossos avós aceitavam. Eu acho que continua a haver imensos tabus acerca da sexualidade, tipo, tendo em conta tudo o que isso engloba, não é? Nem sequer estou a falar de coisas mais recentes como tipo homossexualidade e etc. Não, estou mesmo a falar de coisas normais, biológicas. Acho que isso continua a ser tabu. Tudo o que tem a ver com religião, com raça, eu acho que isso continua tudo a ser assunto tabu. Apesar de se falar mais no assunto, as pessoas continuam a não aceitar esse tipo de coisas, portanto. Eu acho que somos cada vez mais influenciados por corpos perfeitos, porque apesar de... Isto é tudo muito um pau de dois bicos, porque apesar de haver cada vez mais a promoção de tipo body positivity e cenas do género, e haver muitas redes sociais do tipo aceitem o vosso corpo como ele é, e tipo isto é o meu corpo, mas isto também é, não sei o quê, eu acho que as pessoas partilham muito mais corpos perfeitos do que corpos não perfeitos. E cada vez mais eu acho que os mídia passam imagens de corpos que supostamente são perfeitos e que é quase impossível toda a gente ter, não faz sentido. Mas apesar de já haver um alerta maior, eu acho que se continua a haver um foco muito grande em corpos considerados perfeitos, tipo corpos modelos e etc. Apesar de já haver algumas preocupações com isso, eu acho que continua a haver uma pressão muito grande para corresponder a esses padrões. Um bocado porque criaram-se montes de condições para isso acontecer, não é? Porque nós temos muito mais pressão de muito mais fontes do que se calhar os nossos pais tinham, porque há uma competição brutal desde muito novos, desde muito miúdos que nós somos obrigados a competir uns com os outros e que temos imensa pressão em cima, temos que ser sempre os melhores, porque há cada vez mais pessoas, se calhar no tempo dos nossos pais, por exemplo, ter uma licenciatura era uma mais-valia, hoje em dia quem é que não tem? E portanto nós temos que ser sempre os melhores, nós não podemos ser só bons, nós temos que ser os melhores a tudo, não é só na faculdade, não, tem que ser em tudo, temos que ser os melhores nas relações, temos que ser os melhores na faculdade, temos que ser bons na família, temos que ser bons nas amizades, temos que ser bons em tudo. E eu acho que essa pressão que é criada de fora, essa pressão externa, aumentou imenso a ansiedade. E depois não é só isso, é também, lá está, tipo, todos os estereótipos aos quais nós temos que corresponder, quer seja a nível físico, quer seja a nível de sexualidade, a nível dos interesses, a nível de tudo. É como se esperassem uma série de coisas de nós, como se nós fôssemos uma geração muito promissora e, portanto, estão sempre à espera de nós, de um ponto, de uma fasquia muito mais elevada do que aquilo que não é que nós não sejamos capazes, é só que, quer dizer, há uma pressão gigante por cima e, portanto, acho que é um bocado por causa disso, acho que é essa pressão que colocam nas pessoas da geração de hoje em dia. E a pressão que nós próprios também colocamos em nós, porque fomos habituados a isso. Então, é assim, obviamente que a identidade de género é uma coisa muito importante no desenvolvimento do indivíduo, porque é uma das tarefas que nós temos na adolescência, é construir uma identidade de género. E a identidade de género é precisa para nós construirmos a nossa identidade global enquanto indivíduo, enquanto pessoa. E a identidade de género é uma coisa muito complexa, porque tem a ver com aquilo que nós sentimos, tem a ver com aquilo que são as expectativas dos outros para connosco e tem a ver com aquilo com que nós nascemos, ou seja, com a nossa biologia. E é muito difícil. A adolescência já é um período muito difícil em termos de a pessoa está a lidar com muita coisa, há muita coisa a acontecer, há muitas dúvidas, há muitas questões e a identidade de género é só mais uma coisa no meio disso tudo. E depois tudo o que há à volta disso, impingido pela sociedade, só dificulta muito mais aquilo que já é um processo difícil. E não é uma coisa, não tem que ser uma coisa estranha uma pessoa nascer com um sexo biológico e não se identificar com esse sexo biológico. As pessoas têm que aceitar, só que depois isto é tudo muito controverso porque é uma pessoa que ainda não tem maturidade suficiente para tomar determinado tipo de decisões, mas se calhar até tem, porque
duas pessoas podem ter 16 anos e ter mentalidades completamente diferentes e uma maturidade completamente diferente, mas a identidade de género vai sempre afetar psicologicamente uma pessoa, quer seja uma identidade de género que corresponde ao sexo biológico, quer não corresponda. E é sempre difícil porque há uma série de situações para aceitar e deve ser muito complicado para alguém que nasceu com um determinado sexo biológico não se sentir bem. É como se nós andássemos todos os dias com uma roupa com a qual nós não nos sentimos confortáveis a andar em público. E, portanto, isso afeta muito a pessoa, porque a pessoa não consegue construir a sua identidade. Essa pessoa não vai conseguir construir-se enquanto indivíduo e isso vai afetar tudo o resto. Essa pessoa não se vai conseguir relacionar, não vai conseguir fazer uma série de tarefas desenvolvimentistas da etapa em que se encontra porque não consegue ultrapassar aquele marco, porque basicamente nós só conseguimos formar valores, opiniões, crenças, etc. se nós soubermos quem somos e o que é que isso envolve, não é? O que é que o eu envolve, e se nós não conseguimos sequer identificar-nos com aquilo que é o nosso corpo, não vamos conseguir construir nada disso e, portanto, a nível psicológico isso afeta muito. Eu acho que sim. No sentido em que há um estigma muito grande que as raparigas é que se têm que importar com a imagem, basicamente, e os rapazes, quando se importam, é logo porque são homossexuais. E isso não é verdade, porque eu acho que cada vez mais há, de facto, homens que se importam com a aparência e com a imagem corporal. Aqui a questão é que, mesmo em termos de desenvolvimento, por exemplo, as raparigas, quando chegam à adolescência, ganham muito peso corporal e muita massa corporal e, portanto, logo aí há uma preocupação inerente que é quase como se fosse inata nas raparigas haver essa preocupação, e também porque os modelos que a sociedade coloca são mais vezes femininos do que propriamente masculinos, pelo menos em termos de imagem corporal. Ainda assim, eu acho que cada vez mais há rapazes que se preocupam com isso e também acho que cada vez mais há modelos masculinos que também exigem dos rapazes coisas que não são alcançáveis, porque mesmo os modelos que nós vemos nas redes sociais e nos mídia são modelos masculinos que nem todos os rapazes conseguem atingir. Aquilo parece que eles foram separados e, portanto, é um bocado isso. Mas acho que é mais bem aceite quando uma rapariga tem preocupações desse género do que um rapaz. Eu acho que, lá está, foi só mais uma das imposições que a sociedade colocou, que é as mulheres não podem ter pelos. É natural, se eles estão lá até devia ser porque servem para alguma coisa, em princípio. Portanto, não sei quem é que se lembrou que era suposto as mulheres não terem pelos e os homens terem. Eu nem sequer consigo perceber muito bem, não sei se é por ser rapariga e porque pronto, não é? Obviamente tenho a menstruação e portanto isso é uma coisa super natural, quer dizer, eu acho que isso nem sequer se devia colocar. Nós temos o poder de conceber um ser vivo e isso tem consequências, não é? Ou seja, tem que haver mecanismos biológicos para isso e neste caso são estes. A masturbação eu acho que é a mais fácil de explicar porque eu acho que sempre foi muito mais aceito os homens falarem de sexualidade do que as mulheres falarem de sexualidade. Que os homens fazem isso, toda a gente sabe e quase que é aplaudido. Se as raparigas fizerem isso é porque é pouco puro e pronto, há logo uma série de coisas que se dizem acerca das raparigas se ela disser que se masturba ou etc, que mais uma vez não fazem o mínimo sentido, porque as raparigas são seres humanos iguais aos rapazes, têm as mesmas necessidades que os rapazes têm e, portanto, não percebo porque é que se concebeu na sociedade que as raparigas tinham que ter menos desejo sexual do que os rapazes e porque é que isso tinha que ser menos aceito para as raparigas. Eu acho que isso tem muito a ver com também tipo, toda a evolução de direitos e etc. e com o domínio, digamos assim, do sexo masculino durante muito tempo e acho que o que eu acho é que há violência no namoro tanto da parte da rapariga para o rapaz como do rapaz para a rapariga. Aqui a questão é muito mais provável que a violência do rapaz para a rapariga, ou seja, sendo a rapariga a vítima, seja violência física do que o contrário. Ou seja, normalmente quando a rapariga é o agressor, o que acontece é que essa violência é mais psicológica. Normalmente é mais insultos, por exemplo, controlo, etc. Telemóvel, redes sociais e coisas do género. E eu acho que muitas vezes, quando a violência é psicológica, não é considerado violência. Às vezes as pessoas nem sequer se apercebem que estão a ser vítimas de violência,
E se calhar o agressor também não tem consciência de que isso é efetivamente violência. Sim, também em parte, porque o que as redes sociais trouxeram foi uma coisa que os mídias não davam, não é? Porque quando as redes sociais ainda não funcionavam com o impacto que têm hoje em dia, nós tínhamos basicamente a televisão, que acho que era assim que tinha mais impacto, revistas, etc. E aí a informação é muito filtrada e nas redes sociais não é filtrada, porque toda a gente põe o que quer. E eu acho que, por um lado, sim, as coisas começaram a ser levantadas um bocado nas redes sociais. Pessoas que se chegaram à frente e disseram não, mas isto não é real, e isto é assim, isto é assado. E trouxeram também uma liberdade de expressão completamente diferente, lá está, por não haver esses filtros que se calhar nos mídias havia, etc. E portanto, eu acho que começou, e também por causa do alcance, tem um alcance muito, muito maior do que se calhar tem uma série, um programa de televisão, uma revista, etc. E portanto, acho que sim, acho que o fator liberdade de expressão e o fator alcance contribuiu muito para isso, para as coisas começarem a ser levantadas. E porque há uma partilha muito maior de uma diversidade muito maior de pessoas do que quando... Porque os mídias, em princípio, nós temos contacto com os mídias da nossa cultura, digamos assim. Enquanto que nas redes sociais nós temos contacto com qualquer pessoa e, portanto, acaba por haver muita diversidade, que eu acho que contribui também muito para isso.